Mas vamos lá, né? Continuar a nossa aula, né? Vamos partir do início aí da aula que nós começamos com vocês. Na internet deu uma travada legal aí, né? Mas nós vamos continuar tendo essa aula com vocês, que é sobre queda livre, né? E lançamento horizontal. Tá? Nós começamos a trabalhar aí com o movimento retilíneo uniforme, né? E com o movimento retilíneo uniformemente variado, que são os movimentos aí. Nós chamamos isso da cinemática, que estuda aí, né, os movimentos, suas velocidades, né, suas acelerações, né, e de que forma que são tratadas as equações, como os exemplos são colocados aí para que vocês possam compreender então esses movimentos. Né. E hoje então nós vamos tratar aí, né, então de queda livre, né, nós vamos estudar aqui queda livre, que é o próximo tópico nosso, né, queda livre. Sabendo que nós já estudamos o movimento retilíneo uniforme, lembra lá que o retilíneo uniforme, né, a velocidade é constante. Lembra que nós tratamos aí de velocidade constante, né, em relação a isso. Tá? Agora, nós também estudamos o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, com os dois movimentos que nós estudamos até agora, onde aqui a aceleração é constante. CTE significa constante, velocidade constante, aceleração constante. Então, nesse caso aqui, no movimento uniformemente variado, a velocidade varia. Né? Então, nós temos a velocidade variando. Aqui é o movimento, aqui é o espaço, né, que está percorrendo, que há a variação, a velocidade permanece constante. Tá? Agora vamos estudar na queda livre. A queda livre não deixa de ser um movimento. Uma vez que você abandona um corpo de uma certa altura, você solta então esse corpo de uma certa altura, você está promovendo ela um movimento. Né? Um movimento vertical, de cima para baixo. Né? Então nós vamos soltar aqui um corpo, um objeto aqui de uma certa altura. Nós vamos chamar essa altura, né? Vamos colocar mais para cá. Nós vamos chamar essa altura aqui desse movimento, nós vamos chamar de altura H0, tá? Que é a altura inicial, onde eu abandono o corpo até chegar ao solo, ou até chegar onde eu quero medir. Né? Então está aqui, eu abandono esse corpo, e quando eu abandono esse corpo, eu tenho uma velocidade inicial. A minha velocidade inicial aqui, ela é igual a zero, ou seja, eu estou abandonando o corpo de uma certa altura aqui. Quando eu abandono, ela começa a cair. Eu tenho esse movimento. Tá? Agora, nós temos que identificar que movimento que é. Se é o movimento retilíneo uniforme, velocidade constante, ou se é o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, eu vou desenhar aqui para vocês entenderem. Então, chega aqui, né? Eu abandono então aqui o corpo. Né? Eu abandono aqui então o corpo, olha o que vai acontecer. Né? E olha o que vai acontecer com esse corpo aqui. Né? Então, pelo desenho aqui já dá para perceber, né, que a velocidade dele aumenta. Né? Ou seja, o espaço percorrido aqui ele vai aumentando, né, cada vez que você anota um tempo aí. Então, ok? Então o que acontece com a velocidade desse corpo? Ele vai aumentando. Se a velocidade vai aumentando, tá, é porque nós temos uma velocidade variável. E esse corpo só cai porque nós temos uma força de atração gravitacional. Tá? Então essa força de atração gravitacional, essa força gera, tá, uma aceleração nesse corpo. E essa aceleração é sempre a mesma em todos os pontos. Qualquer ponto de altura que você solta um corpo em queda livre, ele vai cair com a mesma aceleração em qualquer ponto do planeta, uma aceleração média. Nós chamamos isso de aceleração gravitacional, né? Que é aproximadamente 9,8 metros por cada segundo ao quadrado. Essa é a aceleração da gravidade que nós vamos utilizar em queda livre. Tá? Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que esse movimento ele é um movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque eu tenho uma aceleração e a velocidade varia. Uma aceleração constante, igual eu tenho aqui que nós já estudamos. Só que em vez de eu escrever agora o A,
que essa aceleração que é promovida por um móvel qualquer, numa estrada, eu acelero o quanto eu quiser e mantenho constante, aí depende de você. Não, aqui eu dependo da natureza, do planeta, o planeta que aciona essa força de atração gravitacional, e ela é sempre o mesmo para o nosso planeta. 9,8 metros por segundo quadrado é o que? A aceleração que esse corpo cai ao ser desenvolvida essa velocidade, né, esse aumento de velocidade. Isso quer dizer que aqui no final nós vamos ter uma certa velocidade, a máxima velocidade que esse corpo alcança depois de percorrido todo esse espaço de h0, tá? Então vamos lá, nós vamos lembrar aqui, né, as equações do movimento retilíneo, retilíneo uniformemente variado, tá? Então nós vamos colocar aqui que o MR e o V, vamos lembrar aqui as nossas equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Lembra lá que a velocidade, né, a velocidade é igual a V0 mais AT. Né? Essa era a equação do movimento retilíneo uniformemente variado. O espaço percorrido, vamos relembrar aqui que o espaço percorrido vai ser o que? É o espaço inicial, né, mais V0 vezes T, mais meio vezes G. Que vezes G? Nada de G aqui não, nós estamos falando do movimento que nós estudamos. Vezes A vezes T ao quadrado. Essa é a equação que nós temos aí do movimento retilíneo uniformemente variado. Aquela equação que nós aprendemos aqui. Tá? E a última, a equação de Torricelli, né? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, né, mais 2 vezes a aceleração e a variação do espaço percorrido. Pronto, essas são as equações que nós estudamos no movimento retilíneo uniformemente variado. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou passar essa equação aqui, já que o meu movimento de queda livre é um movimento retilíneo uniformemente variado, porque eu estou variando a velocidade com uma determinada aceleração. Então eu vou fazer o quê? Eu vou passar então essas equações, né? Eu vou passar essas acelerações para o movimento retilíneo uniformemente variado, agora gravitacional, né? Levando em conta a gravidade. Né? Então nós temos aqui equações que nós vamos utilizar então em queda livre, né? Substituindo então onde eu tenho A, ou seja, a aceleração A, eu substituo pela aceleração da gravidade, porque agora eu estou lidando com queda livre. Então a minha equação vai ficar como nesse sentido então? Então a primeira equação aqui, veja que a velocidade inicial quando eu abandono o corpo é zero. Abandonei o corpo, ela está em zero. Então olha só, então eu vou eliminar onde tem V0 aqui nas equações. Onde tiver V0 eu consigo eliminar. Né? Então eu vou eliminar aqui dessa equação, vou eliminar a segunda equação onde tem V0 e o V0 ao quadrado. Então, e substituindo o A pelo G, eu tenho as seguintes equações de queda livre, tá? Onde o corpo tem uma aceleração gravitacional. Tá? Então, se eu eliminar aqui o V0, eu vou ficar com a velocidade do corpo aqui. Vai ser o que? Vai ser a aceleração da gravidade vezes o que? Vezes o tempo. Pronto, eu cheguei na primeira equação, né? Na primeira equação que mede então a velocidade do corpo, né? A velocidade do corpo aqui no final. É só multiplicar a gravidade, a aceleração da gravidade vezes o tempo, eu tenho então essa velocidade. Né? Vamos para a segunda equação. Qual que é a segunda equação? No lugar do S agora, nós vamos escrever o H, que nós estamos tratando de altura. O espaço aqui é a altura. Então, onde tiver S, a gente trata como H. Tá? Então, olha só. Uma determinada altura, que é um determinado ponto onde nós temos um corpo caindo, H, ela vai estar numa posição onde a minha posição inicial, estou substituindo, aqui não existe V0 vezes T, porque a velocidade inicial é zero, então elimina isso aqui, né? Elimina isso aqui. Só tem um detalhe, como o corpo está caindo, eu começo com uma posição inicial lá em cima, H0, tá? Esse H0 vai diminuindo. Ou seja, a posição do corpo depois de um determinado tempo vai ser menor do que isso aqui. Então, se ela vai decaindo, é porque ela tem um decaimento aqui. Então, em vez de ser mais meio de AT ao quadrado, vai ser menos meio
de g vezes t ao quadrado. Cada tempo que vai passando, conforme ele vai caindo, né, eu vou descontando daquela altura inicial para achar uma altura onde ele está. Ok? Desde que não passe do tempo final aqui, que é calculado por aqui. Né? Então veja só, olha só. Então aqui é um decaimento, porque ela está caindo. A altura está diminuindo. Se a altura está diminuindo, eu tenho que ir descontando então da altura inicial. Tá? E por último, a equação de Torricelli para a queda livre. Né? Então v ao quadrado é igual a V0 é zero. Né? E como nós temos também um decaimento, no lugar de ΔS aqui, né, nós vamos tratar isso também como um decaimento. Né? Então, menos 2 vezes G que multiplica ΔH. Ok? Lembrando que ΔH é o quê? É o estado final menos o estado inicial, ou seja, a posição dela final menos a posição inicial, que é o H0. Ok? Então aqui nós temos então as equações. Né? As equações, esse negativo aqui não vai ter problema na hora de tirar a raiz, porque o ΔH sempre vai ser negativo. Né? Você está substituindo, você está colocando um valor menor e subtraindo um valor maior. Então sempre vai ser isso aqui. Então essas equações são as equações da queda livre. Né? Então é assim que a gente vai lidar então. Né? Aí fala, mas professor, e se eu quiser calcular aqui no final? Aqui no final. Que altura vai ser aqui no final? Então aqui no final a altura é igual a zero. Então vamos lá. Se eu for tratar aqui no final, tá? No fim do percurso, no fim da queda, olha só, no fim da queda. Isso só é válido para a gente lidar com o fim da queda. Por isso que os livros de ensino médio não traz isso para a gente, né? Traz as equações e acaba não explicando. Mas no fim da queda, que altura que está o móvel? Pronto, é o fim da queda, não tem altura. Então a minha altura é zero. Se a minha altura é zero, como é que vão ficar as equações aqui para a queda livre? Então vamos lá. Como que ficam as equações para a queda livre? Se a altura aqui é zero, né? Põe o h igual a zero, vai ficar o quê? A primeira equação aqui em cima não interfere, porque a velocidade é a velocidade máxima. Tá? Então no final aqui eu vou ter uma velocidade máxima, eu vou escrever máxima aqui dela, é a velocidade máxima do corpo, né? G vezes o tempo total que ele leva para ter essa queda, esse tempo total aqui. Tá? Na segunda equação, como a altura é zero, né, eu vou ter que o H0, ou seja, a altura total de onde eu abandonei o corpo, tá, ela é calculada pela meio de GT ao quadrado. Então, se eu souber quanto tempo leva para esse corpo cair totalmente, multiplicar pelo G e dividir por 2, eu tenho a altura total de onde eu abandonei. A pessoa levou 2 segundos para o móvel cair. 2 segundos ao quadrado, 4. 4 vezes 9,8 dá quase 40. 40 por 2 dá 20. Quase 20 metros de altura. Eu abandonei o corpo para ele levar 2 segundos para chegar ao solo. Assim. Né? A gente vai fazer depois os exemplos aí. Tá? E aí, na equação de Torricelli, eu não tenho o quê? Eu não tenho esse valor aqui. Ó. Esse valor aqui é zero. Tá? Então, na equação de Torricelli, vai acontecer o quê? No final da queda, no fim da queda, eu tenho que a velocidade ao quadrado é igual ao quê? A 2 vezes g vezes o quê? Vezes o h0, a altura total. Então, se eu pegar e multiplicar por 2 a gravidade e multiplicar por essa altura total, eu vou ter, e tirar a raiz quadrada, eu vou ter então a velocidade máxima. Eu vou ter a velocidade máxima desse cabra aí, né? Desse corpo sendo abandonado. Tá? Então, olha só todas essas equações aqui de queda livre, né? Todas as equações de queda livre que a gente tem que levar em consideração. É claro que você, durante a queda livre, você tem algumas contas que você pode fazer durante a queda livre. Você não precisa calcular o final e o início, né? Você pode calcular aí, né, todo o percurso dele, dependendo do que você quer calcular, né? Então, se eu quero no final, eu uso essas equações aqui direto. Se eu quero calcular durante a queda dele, eu vou usar então
a equação do MRUV para o sistema gravitacional da queda livre. Eu uso então essas equações, né, para me determinar qual a posição dela depois de um determinado instante, né? Então a gente vai determinando aí, né, qual que é a posição de cada um. Claro que se alguma atividade falar para você que ele não chegou até o final, você usa essa, né? Então nós vamos fazer alguns exemplos utilizando essas equações aqui, né, que é bastante importante para nós aí, né, utilizando essas equações aí, né, da queda livre. Tá? Então grave bem essas equações aqui para a gente fazer, ok? Então nós vamos fazer um exemplo agora aqui. Nós vamos fazer um exemplo. Então eu vou apagar essa parte aqui, né? Eu vou apagar, então eu vou retornar aqui. Lembre bem que a queda livre, né? A queda livre, ela possui a aceleração da gravidade atuando sobre ela, ou seja, que essa aceleração da gravidade ela é constante. Ah, professor, é constante como? É constante, é 9,8 de cima e embaixo. Ah, professor, mas se eu estiver lá a 500 metros de altura e abandonar um corpo lá, vai ser a mesma coisa? Vai. Ah, mas se eu estiver lá na Lua? Opa! Se eu estiver lá na Lua, aí a coisa muda, né? Porque quando eu estou lá na Lua, a massa da Lua tem uma força gravitacional diferente nos corpos. Ah, se eu estiver lá em Marte? Também, né? A ação da gravidade depende da massa do nosso planeta. A massa do nosso planeta que desenvolve esse calculado já a aceleração da gravidade. Todos os corpos que nós utilizamos em queda livre, né? Todos os corpos que nós utilizamos em queda livre desenvolve essa aceleração no vácuo. Tá? Esse teste é feito no vácuo para determinar justamente qual que é a aceleração da gravidade. Então, se eu solto aqui dois corpos, posso soltar. Você lembra aquela pergunta que sempre o pessoal faz? Ah, se eu soltar 1 kg de algodão com 1 kg de ferro, quem vai chegar no solo primeiro? Pô, se não tiver resistência do ar, é a mesma coisa. Vocês vão chegar junto. Por quê? Porque a aceleração é a mesma. Os corpos vão chegar ao mesmo tempo. Tá? Isso quando, agora, claro, se eu soltar um algodão aqui, 1 kg de algodão, um monte de algodão solto aí, com 1 kg de ferro, com ar atmosférico, com vento, tudo isso, claro que o ferro vai chegar primeiro, tem uma resistência do ar atmosférico que a gente não leva em consideração para os cálculos de aceleração da gravidade. Tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? Vamos fazer um exemplo então aqui. Então, olha só, nós temos aqui então o mapa nosso da queda livre, tá? Então vamos supor aqui que eu abandonei um corpo. Vamos supor que eu abandonei um corpo aqui e esse corpo ele levou um tempo de 2 segundos para atingir uma certa altura, certo? O corpo ele levou 2 segundos para atingir uma certa altura, tá? Vamos considerar essa certa altura como referencial, como sendo o piso. Chegou até o piso, levou 2 segundos para chegar ao solo, né? Pergunta minha, então, qual que é a velocidade final desse corpo? Qual a velocidade nesse ponto, depois que passou esse ponto aqui, né? É a velocidade que nós temos que calcular. E que altura, né? Qual que é a altura que eu abandonei esse corpo? Né? Porque eu não sei. Isso aqui levou 2 segundos. Então a gente vai partir para as equações. Tá? A primeira equação que nós temos é a da velocidade final desse corpo. A velocidade final desse corpo ela vai ser o quê? Vai ser g vezes t. Né? A aceleração da gravidade vezes o tempo. São dois valores que nós já temos aqui em cima. Ó. Então eu já facilmente no sistema internacional, aqui o sistema internacional, metro, segundo, eu substituo então aqui o valor de 9,8 multiplicado pelo tempo, né? Usei 8,16, aí 19,6 metros por segundo. Por quê? Que unidade que nós temos aqui? Nós temos metros por segundo ao quadrado, vezes tempo, 2 segundos, simplifica S, fica um S aqui embaixo, sobra então metros por segundo. Então essa é a velocidade final que o corpo está aqui, que é de 19,6 metros por segundo. Pronto, ele alcançou essa velocidade. Calculou, pronto, morreu aí. Tá? Agora eu quero saber que altura que ele
que eu abandonei esse corpo. Tá? Então, se eu considerar aqui como h final igual a 0, tá? Eu vou ter então que a minha altura final, como foi desenvolvida nas equações anteriores, que a minha altura final é meio vezes g vezes t ao quadrado. Ou seja, a minha altura, de onde eu abandonei, é calculado por essa equação. Tá? Então, substituindo os valores, que altura vai ser essa? Vai ser meio vezes 9,8 vezes t ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Né? Que vai ser igual a 4. Vai ser 2, né? Simplifica com 2, 1 aqui. Vai sobrar 2, 2 vezes 9,8 vai ser 19,6 metros. Coincidiu com a velocidade. Não que sempre aconteça isso, tá? Aqui aconteceu de coincidir, mas nem sempre. Se você mudar o tempo, você vai ver que não vai ser a mesma coisa. Tá? Ou seja, nós conseguimos então aqui 19,6 metros. Ou seja, a minha altura aqui, minha altura total aqui, que é o H0, né, que é o H0 aqui, vou colocar aqui, é igual a 19,6 metros. Pronto, eu consegui então descobrir tudo sobre ele aqui. Né? 19,6 metros. Ah, eu quero confirmar essa, né, essa equação. Né? Lembra lá da equação de Torricelli, né? V ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração da gravidade vezes essa altura zero? Nós não calculamos assim? Né? Então, calcula a velocidade por essa equação aqui, altura zero aqui. Então, calcula, o que vai dar? 2 vezes 9,8 vezes 19,6. Tá? Essa conta aqui vai dar quanto? Então, nós vamos calcular aqui que a velocidade ao quadrado vai ser igual, fazendo as contas aqui, 2 vezes 9,8 vezes 19,6, rapidão aqui, a gente vai ter 384,16, que tirado a raiz, ou seja, tirando a raiz disso aqui, de 384,16, eu vou ter, então, o valor de 19,6 metros por segundo, confirmando aqui, né, a primeira conta que nós fizemos aqui em cima. Tá? Então, pronto, descobrimos tudo sobre essa queda livre. Nós descobrimos quanto que é a velocidade final, que ele chega no chão, qual que é a altura de onde eu abandonei, que é de 19,6, tudo isso aqui mede 19,6 metros, acabei descobrindo tudo isso, né? E confirmei com a equação de Torricelli, que realmente a velocidade é 19,6. E aqui eu calculei qual foi a altura. Então foi 1, 2, 3 contas. Essa aqui última só de confirmação. Né? Então a gente confirmou aí. Tá? Então veja que a gente pode utilizar as equações de Torricelli. Né? A gente pode utilizar as equações de Torricelli para confirmar, mas nem sempre. Às vezes eu preciso dela para determinar um determinado valor aí qualquer. Né? Que é importante também. Tá? Agora só, nós vamos fazer mais alguns exemplos. O que se pode fazer? Né? Quais são os dados que a gente pode retirar de uma queda livre? Quais são as perguntas que podem surgir dessas variáveis que nós temos aí envolvidas na queda livre? Né? Então, eu vou apagar aqui que nós vamos fazer 3 exemplos diferentes. Né? 3 exemplos diferentes. Para vocês terem uma ideia de que ocorre então durante uma queda livre. Tá? Então vamos lá. Agora nós vamos fazer um exemplo aqui quando eu abandono então o objeto no estado inicial a uma altura de 122,5 metros. Muito bem. Né? Abandonei o corpo com essa altura aqui de 122,5 metros, que é a minha altura inicial. Pronto, eu abandonei esse corpo nessa altura. Quero saber todos os dados aqui. O que eu preciso saber? Qual é a velocidade final desse corpo e quanto tempo ele levou para chegar aqui embaixo. Né? Então vamos calcular. A nossa primeira equação que nós conhecemos é essa. Velocidade é igual a g vezes t. Eu tenho tempo? Não. Tem a velocidade? Não. Não tenho os dois. Não posso calcular por aqui. Então essa primeira equação aqui, Zé finir. Não consigo calcular por ela.
Tá? Então vamos pela segunda equação. A minha segunda equação é o que? Eu sei que toda essa altura aqui de queda livre desse corpo, né, ele tem aí um cálculo de meio vezes gt ao quadrado. Ah, legal, professor, porque eu sei quanto vale o H0, eu sei de qual altura que eu soltei esse corpo. O que mais que você sabe? Também sei a aceleração da gravidade, que é constante. Só sobrou o tempo, então eu posso calcular aqui, né? Então, para mim calcular aqui, basta substituir de 122,5, que é igual a 1 meio, vezes 9,8, né? Vezes o tempo ao quadrado. Calculando isso aqui, eu tenho que o tempo é igual a 5 segundos. Opa, levei aqui 5 segundos para esse corpo cair aqui. Tá? Aqui é a matemática, né? Vocês usem a matemática aí de vocês. Vamos lá, tá? Então aqui o tempo leva 5 segundos calculando o tempo aqui. Ok? O que mais que eu preciso saber? Agora sim eu posso jogar o tempo aqui em cima. Se eu jogar o tempo aqui em cima, eu vou ter que 9,8 vezes 5, né? 5 vezes 8, 40, vão 4, 5 vezes 9, 45, vai ser 49 metros por segundo. Pronto, eu já sei que a velocidade máxima aqui dela é de 49 metros por segundo. Pronto, eu determinei todos os valores em relação a essa queda livre, bastando apenas essas duas equações aí. Ok? Não precisei nem da aplicação da equação do Torricelli. Professor, mas eu quero saber um outro dado. Se ele leva 4 segundos, eu quero que o senhor me fale qual que é a altura dele então. Qual que é a altura dele? Depois que eu abandonei, onde que ele vai estar quando o tempo for 4 segundos? Não chegou a 5 ainda. Que altura que ele vai estar, professor? Opa, que altura que ele vai estar? Então nós vamos ter que agora recorrer às equações que envolvem a altura. Né? A equação que envolve a altura é essa daqui, considerando agora uma certa altura. Ou seja, a gente tem que descontar, ele vai descontando da altura total, ele vai diminuindo essa altura, né? Então eu tenho que descontar alguma coisa dele. E esse desconto é isso aqui, 2gt ao quadrado. Então o t é 4 segundos, o g é 9,8, a altura total é 122. Então de cada 122 eu vou descontando o fator do tempo que passou. Claro que vai diminuir bem esse valor aqui, essa altura a gente vai determinar. Determinando essa altura, a gente tem então que é o que? 122,5 menos meio de 9,8 vezes 4 ao quadrado. Né? Fazendo essa conta aqui, eu tenho que essa altura é de 44,1 metros. Ou seja, depois de 4 segundos, vou escrever aqui embaixo, depois de 4 segundos, esse corpo estará a uma altura de 41,1 metros em relação ao solo. Ok? Então foi isso que essa é a posição onde ele se encontra, né? Essa altura do nosso amigo aí, certinho? Então, para ele levar esse 44,1 até aqui embaixo aqui, até o 49, perdão, até a posição 0 aqui, né? Ele leva 1 segundo. Se você multiplicar 1 segundo lá, né, 1 vezes 9,8, né, vezes 2, dá 19,6, a altura dele, né, 19,6 metros, menos 122,9. Aí então eu vou ter a diferença aqui desse tempo que leva de 4 até 5 segundos com essa velocidade. Tá? Então veja que agora nós determinamos. Então você pode fazer isso para qualquer ponto ou qualquer tempo. Né? Essa altura aqui está determinada em relação a 4 segundos. Se eu chegar a 4,9, se eu fizer 4,9, por exemplo, um tempo igual a 4,9 segundos, que altura que ele vai estar? 4,9 segundos, ele vai estar 122,5 metros menos 1,2, 9,8, 4,9 ao quadrado. Se eu fizer essa conta, 4,9 vezes 4,9 vezes 9,8 dividido por 2 menos 122,5, ele vai estar uma altura de 4,85 metros só.
Ou seja, ele vai estar bem aqui, né, bem aqui pertinho aqui, a 4,85 metros somente, tá? Então, com essas equações, você consegue determinar qualquer coisa aqui, né? Professor, qual que é a velocidade dele nesse ponto aqui? Substitui lá na primeira. Velocidade é igual a 9,8 vezes o tempo, vezes 4. Então, multiplica por 4, tu acha a velocidade nesse ponto aqui. Que é aplicando a primeira equação ali, que não depende da altura. Né? Depende apenas do quê? Do tempo. Então, o tempo você calcula só dependendo do quê? A velocidade você calcula só dependendo do quê? Do tempo. Né? 0, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Só multiplicar pela aceleração da gravidade, você vai ter então as velocidades aqui desse corpo caindo em queda livre. Tá? Então, bastante interessante. Então, né? Então, o que vocês vão fazer também, então, vou deixar aqui para vocês, eu vou apagar tudo isso aqui, né? Muito bem, vou apagar, e agora vocês vão, a gente pode fazer duas coisas aqui, né? Vamos apagar tudo isso, tá bom? Vou deixar então para vocês fazerem isso e pensarem no assunto, né? Para vocês pensarem no assunto. Tá? Eu quero o seguinte, ó, se eu souber que esse corpo leva, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que eu abandone o corpo, ele leva 4 segundos. Eu quero que vocês calculem qual que é a posição dele e qual que é a velocidade final. Esse é o primeiro que vocês vão fazer. Segundo, agora um segundo exercício. Eu dei a velocidade agora. A velocidade é de 29,4, chega até o final, 29, máxima, né? Metros por segundo. Então abandonei um corpo e a velocidade máxima, quando ele chega lá embaixo, é de 29,4. Eu quero saber quanto tempo ele levou para chegar até o solo e qual que é a altura que eu abandonei esse corpo, então. Tá? Tá. Em relação ao item 1, em relação ao item 1.1 agora, eu quero que você me dê a altura dele quando o tempo passar 2 segundos. Ok? A mesma coisa no item 2 aqui. No item 2.1 eu quero saber a altura dele, a altura do corpo, tá? Quando o tempo passar 1 segundo. Quero saber qual que é a altura dele. Tá? Então essas coisas. Então vocês tentem fazer esses exercícios aqui, né, para a gente estabelecer então aí a nossa queda livre e já terminar com esse assunto aqui. A queda livre é isso aí. Tá? A gente vai agora continuar com um outro tema que é bastante importante, né, um outro tema bastante importante, que é o lançamento horizontal. O lançamento horizontal ele também é importante para nós, né? E então nós vamos fazer algumas considerações em relação a esses lançamento horizontal. Então vamos ver o que isso tem a ver com movimento retilíneo, o que isso tem a ver com movimento retilíneo uniformemente variado, né? Será que tem a ver alguma coisa, né? Vamos ver que tem a ver um com o outro. E vamos ver então o nosso lançamento horizontal. Então vamos supor aqui que eu tenho então aqui uma certa altura. Aqui. Vamos supor que eu tenho aqui então uma certa altura inicial, igual na queda livre, né? E que eu tenho aqui um corpo rolando aqui, corpo que está aqui a uma velocidade, a uma determinada velocidade, que nós vamos chamar de velocidade x. Uma velocidade x. Ele está aqui. E de repente ele vem com essa velocidade e vem. Então o que ele vai fazer isso? Ele vai sendo lançado na forma horizontal e ele vai fazer esse percurso aqui. Vai fazer isso. E vai chegar até o solo. Okay? Então ele vai percorrer aqui, né, ele vai percorrer uma certa, partindo de uma distância inicial, nós vamos chamar de D0, né, que está torto, né, vamos botar essa coisa mais reta aqui, aí, né, e chegando aqui esse corpo a um D final aqui. Okay? Então olha só, esse aqui que nós temos, essa distância aqui nós vamos chamar de delta D, que é o delta D, a distância final menos a distância inicial. Pronto, eu pegar isso tudo menos a distância inicial, tá?
a gente tem o ΔD. Então veja só, aqui eu tenho uma velocidade x, né? Então veja só, esse corpo ele está vindo com uma velocidade constante, ele está vindo aqui numa velocidade constante, Vx, ele está vindo aqui com uma velocidade constante, e a primeira informação que eu tenho que passar para vocês do lançamento horizontal é que essa velocidade, Vx, ela permanece constante, não muda, uma vez que ela está seguindo aqui, tá, no plano horizontal. Então essa velocidade ela não vai mudar, Vx para todas as posições aí. Tá? Então ele é um que? É um movimento retilíneo uniforme. E o movimento retilíneo uniforme, tá, a velocidade é constante. E a velocidade sendo constante, eu consigo calcular essa distância d aqui. Ou seja, a minha velocidade constante vai ser o quê? Vai ser esse espaço percorrido por ele, tá? O espaço percorrido por ele, dividido por quê? Espaço percorrido, né? S igual a S0 mais dt, dividido por quanto tempo ele percorreu para vir até aqui. Tá? Como eu parti aqui, quando eu aciono o cronômetro aqui, é zero. Então esse ΔT aqui vai se formar em T. E quando eu estou começando a medir daqui, o D0 é zero. Então na verdade a minha velocidade x ela é calculada como a distância d, se isso aqui é zero, né? Então eu tenho que essa distância aqui vale d, tudo isso aqui. Então eu tenho que o que? É essa distância que ele percorreu aí por um determinado tempo. Pronto, essa é a primeira equação que nós temos que saber, tá, do lançamento horizontal. Então se eu sei que ele vem numa determinada velocidade constante aqui, né? E eu sei quanto tempo ele leva para chegar até aqui embaixo, bom, eu calculo quanto é a distância que ele consegue percorrer daqui até aqui. Né? Essa é a equação que mostra ali para nós esse sentido. Agora vamos falar o seguinte, tem uma outra coisa aqui. Esse cabo só faz isso aqui, ou seja, esse objeto ele só vai fazer isso aqui porque tem uma ação, uma força sobre ele. Que força é essa? A força da aceleração da gravidade. Né? Ou seja, eu vou ter aqui uma velocidade sendo desenvolvida aqui nesse sentido, até chegar aqui, uma velocidade máxima. Ou seja, quando ele está aqui, né, quando ele está parado sobre a superfície, parado não, quando ele está percorrendo sobre a superfície, nós temos uma velocidade y inicial igual a zero. Mas ele começa a desenvolver uma certa velocidade de queda. Então isso aqui não deixa de ser uma queda, mas não é queda livre, né? Tá diferente um pouco aqui, ele está meio oblíquo, né? Mas ele começa a ter aqui, desenvolver uma velocidade que nós chamamos de velocidade Vy. E essa velocidade, tá, ela vai o quê? Ela vai aumentando conforme a queda dele. Então esse movimento que tem aqui na vertical, que o corpo está fazendo aqui, é o movimento retilíneo uniformemente variado, que a aceleração que está sobre esse cabo aqui, o g, movimento retilíneo uniformemente variado, pela ação da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Pronto, agora eu tenho aqui uma queda livre. Bem parecido com a queda livre, porque as equações são as mesmas. Ou seja, para mim determinar essa velocidade y, basta eu saber o quê? Quanto vale o g e quanto tempo ele leva para chegar até aqui. Eu consigo determinar qual que é a velocidade final. Tá? Não é diferente dessa velocidade horizontal. A velocidade vertical é uma, a velocidade horizontal é outra. Então a velocidade horizontal aqui, ou seja, a velocidade vertical de queda aqui, a gente calcula assim. Tá? E da mesma forma eu consigo calcular isso aqui, ó, meio de gt ao quadrado. Se eu sei quanto tempo ele leva para cair aqui, que é o mesmo tempo que está aqui, é o mesmo tempo de cima, tá? Eu consigo fazer o quê? Calcular quanto é a altura desse bloco, da onde que ele partiu. Se é de uma mesa, se é de um prédio, alguma coisa parecida aqui. Né? Então, e a mesma coisa da equação de Torricelli, né? Aí, né, v ao quadrado, né, v0 ao quadrado com a velocidade inicial. Né? Também é a mesma coisa, nós vamos ter aqui meio, menos 2, vezes g, delta o quê? Delta h. É a mesma equação lá da queda livre. Então eu consigo calcular, determinar então. Tá?
Agora, o que é mais interessante isso? Se o corpo que nós estamos considerando aqui ele também está em queda livre, significa que se eu pegar um corpo aqui, ó, presta bem atenção agora eu vou voltar a câmera para mim, né? Se eu pegar um corpo aqui, em cima da mesa, bem na ponta aqui, tá? Se eu abandonar esse corpo em queda livre, ao mesmo tempo que eu der um toque nesse corpo aqui, para ele fazer isso na mesma altura, o que vai acontecer? Esse cara vai caindo e esse aqui vai fazendo isso. Ele vai chegar ao mesmo tempo, tá, que o que você abandonou por queda livre. Pegue lá como exemplo duas moedas. Coloque bem na ponta da mesa. Duas moedas. Em uma moeda você só empurra ela um pouquinho. Em uma moeda você só solta ela em queda livre. Na outra você dá um empurrãozão. Dá um espeteleco nela. Né? E procura escutar o barulho dela. Né, das duas. Você vai perceber que o barulho vai ser o mesmo. Você não vai ver diferença dos dois. Você faz assim. Tou. Não é nesse que você solta, nesse que você bate. Tou. Tem que ter aqui uma habilidade aí, né? Você vai ter que ser ágil nisso, né? Pega as duas moedas e faz isso, aquela que faz barulho. Então, aí você vai ouvir. Quando você pega uma certa altura maior, aí você vai ouvir as duas caindo ao mesmo tempo. Então, o mesmo percurso que ela faz aqui na horizontal, né, no lançamento horizontal, é o mesmo tempo que ele leva para cair como queda livre. Então, no lançamento horizontal, você tem duas possibilidades. Aquele lançamento que é horizontal, com a velocidade constante, MRU, e o MRUV por causa da ação, da aceleração da gravidade. Tá? Então, olha só, se eu voltar aqui então, eu tenho as nossas equações. Né? Eu vou apagar tudo isso aqui. Olha só as equações que nós temos nesse movimento que eu acabei de mostrar para vocês aí. Né? Então, eu tenho as equações, que é Vx, velocidade constante x igual a d sobre t, né? E eu tenho as outras equações, as outras três equações aqui que está mostrando para vocês aí, tá? Agora veja só, se o tempo é o mesmo, eu posso fazer o que aqui? Eu posso pegar o tempo, passa para cá, eu posso pegar o tempo e a distância dividida pela velocidade x do corpo. Então eu posso calcular o VY, vou pegar essa equação aqui agora, eu posso calcular o VY sendo g vezes o tempo, vezes d sobre vx. Qual que é a relação das duas em termos de velocidade? Né? Então eu posso calcular o vy como 1 sobre vx, que multiplica g vezes d. Pronto, a relação entre as duas velocidades. Então se eu falo para você que ele percorreu uma certa distância com determinada velocidade, eu sei quanto que é a velocidade final. Também posso substituir o tempo aqui, ó. h0 é igual a meio de gt ao quadrado. O que é o t? D sobre vx ao quadrado. Também posso relacionar isso. Tá? Então são relações matemáticas que a gente pode fazer com as equações aí. Tá? Então isso é um lançamento de forma horizontal. Agora eu vou apagar tudo isso aqui. E nós vamos calcular então um exemplo aqui de um corpo então sendo lançado de forma horizontal. Então eu tenho aqui um corpo aqui sendo lançado com uma velocidade de 10 metros por segundo, ok? E ele percorreu aqui uma distância de 20 metros. Eu quero saber quanto tempo ele levou para fazer isso. E qual que é a altura que eu soltei esse corpo aqui. Então, no movimento uniforme, eu sei que a velocidade é a distância por tempo. Ok? No movimento uniforme. Tá? Então, eu pegando essas duas contas aqui, eu sei que a distância, sei quanto vale a velocidade. Então, essa distância e o tempo, eu calculo o tempo. Então, o tempo vai ser a distância dividido por velocidade. Então, quanto tempo ele leva? 20 dividido por 10. Ele leva 2 segundos para percorrer isso daqui. Pronto, eu já sei quanto que é os 2 segundos que ele leva para cá, nessa velocidade. Ele leva 2 segundos. Agora, qual que é a altura aqui? Aí você vê, então. A altura vai ser meio de g vezes t ao quadrado. Então, a altura vai ser o quê? Meio vezes 9,8 vezes t ao quadrado. Não é 2 segundos? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, né? Vai dar 4 vezes 9,8 dividido por 2, 19,6
metros, ou seja, ele foi abandonado de uma altura de 19,6 metros. Pronto, eu descobri aí também essa altura, já sei quanto ele percorre, já sei o tempo que ele leva para cair aqui, né? E qual a velocidade com que esse corpo cai na vertical? É só você pegar lá que a velocidade Vy, né? Lembra lá que a velocidade Vy vai ser o quê? Vy igual a V0 mais GT. Então vai ser o quê? G vezes T. Vai ser o quê? 9,8 vezes 2, que também vai dar 19,6 metros por segundo. Coincide aqui com os 19. Tá? Essa é a velocidade dele caindo aqui. E a velocidade dele assim, tá? Está em 10 metros por segundo. Pronto, eu calculei tudo em relação ao lançamento horizontal. Tá? E com isso a gente termina o lançamento horizontal. Né? Eu vou fazer algumas atividades para vocês aí, né? Depois, na próxima aula, né? Para vocês terem uma ideia então. Então lembra bem, no lançamento horizontal você tem a velocidade constante indo na horizontal. E aqui você tem a velocidade do movimento uniformemente variado, como se fosse uma queda livre. Ele vai tendo uma velocidade pela ação da gravidade. São duas coisas importantes aí no lançamento. Ok? Então a gente vai terminando por aqui essa aula de queda livre e lançamento horizontal. Então até a próxima aula aí, tá com vocês, tá bem?